A fama não é para todo mundo. Exploração, falta de privacidade e escrutínio público constante são alguns dos contras de uma carreira nos holofotes. Embora tenhamos coberto regularmente casos de pessoas famosas que desapareceram da face da Terra e nunca mais foram encontradas. Também há casos de pessoas famosas que, por algum motivo, desaparecem apenas para reaparecer dias ou semanas depois. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 desses casos de pessoas famosas. Duffy. Nascida em 23 de junho de 1984 em Bangor, País de Gales, Amy Ann Duffy, mais conhecida pelo nome artístico Duffy, é uma cantora e compositora, mais conhecida pelo seu grande sucesso, Mercy, do seu álbum de estreia, Rock Ferry, lançado em 2008. Seu primeiro lançamento internacional, o hit, levou Duffy ao estrelato, e agora é considerado sua música de assinatura. Ela foi influenciada por cantoras de soul como Aretha Franklin e pelas Supremes. A música foi indicada a vários prêmios, incluindo o Grammy de melhor performance vocal pop feminina. Vendeu 50 mil cópias no Reino Unido, sendo o terceiro single mais vendido de 2008 no país. Também liderou as paradas na Alemanha, Grécia, Turquia, Japão, Nova Zelândia e outros países europeus. O álbum Fada do Rock vendeu 9 milhões de cópias mundialmente. Seu segundo álbum, lançado em 2010, teve sucesso moderado e Endlessmente ficou em 9º lugar nas paradas do Reino Unido. Depois desse ponto, parece que Duffy desapareceu dos holofotes. Em 2012, ela parou de falar com a mídia e cancelou ou não foi a todas as apresentações marcadas. Em 2013, ela apareceu brevemente em um tributo a Edith Piaf e em 2015 teve um pequeno papel no filme Lenda, dos irmãos Cray com Tom Hardy. Em 2017, uma postagem nas redes sociais avisou aos fãs que ela mostraria algo novo em breve. Fora esses breves momentos, Duffy não aparecia em lugar algum. Um jornalista tentou encontrá-la em 2018, mas um amigo disse: se Duffy não quiser ser encontrada, ela não será encontrada. Por décadas, os fãs se perguntaram o que havia acontecido com a cantora. Como alguém poderia desaparecer no auge do sucesso? Mas em 2020, tudo foi revelado, quando Duffy finalmente voltou à mídia. Em uma declaração detalhada, postada no duffywords.com, um site que não contém nada além dessa própria declaração. Ela contou que pausou a carreira musical, saiu dos holofotes e se afastou de amigos e familiares. Depois de ter sido drogada, sequestrada, estuprada e abusada por 4 semanas, começando em seu aniversário, 10 anos antes, ela escreveu: "Era o meu aniversário. Fui drogada em um restaurante, fui drogada então por 4 semanas e viajei para um país estrangeiro." Embora ela tenha se recusado a nomear a pessoa responsável pelo abuso, acrescentou que o agressor fez confissões veladas de querer matá-la. Ela disse que as ameaças de morte a deixaram submissa, pois temia procurar a polícia e ser encontrada pelo culpado. Apesar disso, ela procurou a polícia após fugir do cativeiro. Afirmou que a identidade do autor deve ser tratada só pela polícia, sendo algo entre ela e eles. Ela afirmou que decidiu ir à polícia porque alguém ameaçou divulgar sua história. A cantora e compositora afirmou que o trauma foi tão assustador que, em determinado momento, ela considerou mudar de nome, se mudar para outro país e abandonar sua carreira. Isso também impactou muito seus relacionamentos. Ela se isolou da família por um tempo e, embora tenha voltado a namorar, afirmou, citação, "Todos me enchiam de amor e queriam a pessoa da capa do álbum, mas eu só era alguém machucado. Era inútil." Duffy
conseguiu falar sobre seu trauma com a ajuda da terapeuta, mas disse que tornar sua história pública não foi uma decisão fácil. Alguns sugeriram que eu não teria mais chance de fazer música publicamente. Disseram que eu seria desprezado pelo público e chamado de egoísta, porque o estuprador ainda está à solta. Mas ela acabou concluindo que eu achava que a divulgação pública da minha história destruiria completamente minha vida emocionalmente, enquanto esconder minha história estava destruindo minha vida muito mais. Ela disse que ficou meses sozinha após o trauma, cortou o cabelo para evitar embaraços e se mudou de casa 5 vezes nos 3 primeiros anos. Depois, ela acrescentou que não cantar estava me matando. Duffy decidiu deixar a última década no passado, onde pertence. Eu espero que não volte mais. O que houve com Duffy? Perguntas. Agora você sabe, eu estou livre. No mesmo ano, ela lançou a música Something Beautiful. Apesar do silêncio de Duffy desde então, fãs ainda esperam que ela prepare um retorno nos bastidores. Agatha Christie. Agatha Christie, nascida em Devon, Inglaterra, em 1890, foi uma autora britânica célebre por romances policiais, como as histórias de Hercule Poirot e Miss Marple, adaptadas várias vezes para televisão e cinema. Além de seu talento como escritora, Agatha também ficou famosa por seu misterioso desaparecimento em 1926. Mas antes de explorarmos o desaparecimento, precisamos mergulhar um pouco em sua vida pessoal. Em outubro de 1912, com 22 anos, ela conheceu Archibald Archie Christie em um baile. No fim da adolescência e início dos 20 anos, ela teve vários relacionamentos e até um noivado, mas todos foram breves. Mas o vínculo dela com Archie era diferente. O casal rapidamente se afeiçoou um ao outro e se apaixonou. E 2 anos depois, eles se casaram, trocando alianças na véspera de Natal, 1914. Com a Primeira Guerra Mundial, Archie quase foi enviado ao exterior e eles quiseram oficializar a união antes da partida. Enquanto Archie foi para a França, Agatha ficou na Inglaterra, atuando como enfermeira voluntária e depois como farmacêutica remunerada. O serviço de guerra dela acabou em 1918, quando Archie já estava de volta à Grã-Bretanha como coronel do Ministério da Aeronáutica. O casal se mudou para Londres, alugando um apartamento no bairro de St. John's Wood. Foi por essa época que Agatha começou a levar a escrita a sério. Ela tentou publicar suas obras ao longo dos anos, mas foi rejeitada cerca de 6 vezes. Mas ela acertou em cheio com a criação de seu famoso detetive Hercule Poirot, um ex-policial belga que ela descreveu como tendo a cabeça exatamente no formato de um ovo. Ela escreveu seu primeiro romance com Poirot, O Misterioso Caso de Styles, em 1916, enviando-o para publicação em 1918, embora tenha sido rejeitado. Uma editora diferente, The Bodley Head, ofereceu-se para aceitar o manuscrito com a condição de que ela mudasse a forma como a solução do mistério era revelada. Após isso, Agatha assinou o contrato de 5 livros com a editora. O Misterioso Caso de Styles foi publicado em 1920. Em agosto de 1919, Agatha teve sua única filha, Rosalind. Após a guerra, Archie começou a trabalhar no setor financeiro no centro de Londres. Nos anos seguintes, Agatha passou a ter trabalho constante. Ela lançou 2 romances em 1922 e 1923. O Inimigo Secreto, com os detetives Tommy e Tuppence, e Assassinato no Expresso do Lince, outra história de Poirot. Ela também escreveu contos sobre Poirot para uma revista chamada The Sketch, após ser procurada pelo editor. Com o tempo, surgiram rachaduras entre Agatha e Archie, agravadas pela morte repentina da mãe de Agatha, Clarissa Miller, em abril de 1926. Meses depois, a mídia informou que Agatha deixou Londres para se recuperar de um colapso causado pelo excesso de trabalho. E Archie pediu o divórcio, pois havia se apaixonado por outra pessoa. Archie viu sua esposa em 3 de dezembro de 1926, quando o casal brigou depois. Ele anunciou que iria passar o fim de semana com amigos, sem Agatha. Horas depois,
Agatha deixou a casa deles em Berkshire, que haviam comprado juntos, entrou no carro e foi embora. O desaparecimento dela provocou uma das maiores buscas humanas que Londres já havia visto, envolvendo mais de 1.000 policiais e 15.000 voluntários civis. Pela primeira vez, aviões foram usados para cobrir grandes áreas do país. Hicks pressionou fortemente a polícia para encontrar a escritora desaparecida e o secretário do Interior, William Johnson, além da mulher de 36 anos, Sir Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes, também foi chamado para ajudar. Menos de 24 horas após seu desaparecimento, o veículo de Agatha, um Morris Cowley, foi localizado em Newlands Corner, perto de Guildford. O casaco de pele, uma mala pronta e os faróis acesos ainda estavam lá. Porém, a escritora não apareceu. Com o tempo, rumores surgiram e a imprensa especulou sobre o destino da mulher de 36 anos. Alguns sugeriam que ela se suicidou no lago Silent Pool, onde 2 crianças teriam morrido anos antes. Nenhum corpo ou pertence de Agatha foi encontrado no local, e aqueles que a conheciam acreditavam que ela não abandonaria a vida quando tinha uma carreira tão promissora e uma filha que adorava. Alguns sugeriram que foi só um truque de publicidade para promover seu novo romance. E havia também aqueles que suspeitavam que Art havia assassinado sua esposa para poder ficar com a mulher com quem estava tendo um caso. Até mesmo a polícia passou a suspeitar dele quando ele revelou que sua esposa havia deixado um bilhete, mas que ele o leu e destruiu. No entanto, ele tinha um álibi para o momento. Agatha desapareceu enquanto ele passava o fim de semana com amigos. Sem que a polícia soubesse, ele comemorava o noivado com Nancy New. Agatha foi encontrada 11 dias após desaparecer. Ela foi encontrada em 14 de dezembro no Swan Hydropathic Hotel, em Harrogate. Quando perguntada sobre onde esteve e o que fazia, Agatha teve dificuldade para responder e nem reconheceu suas fotos nos jornais. Ela estava registrada como Tressa New, mesmo sobrenome da mulher de quem Artimo estava se divorciando, e dizia ser da África do Sul, sem resposta da própria Agatha. Investigadores supuseram que ela bateu o carro indo para Londres e depois pegou um trem para Harrogate. Depois, ela se hospedou em um hotel com quase nenhuma bagagem. Ela foi reconhecida por um dos músicos do hotel, que depois avisou seu marido. Agatha nunca comentou sobre seu desaparecimento. Art sugeriu que ela teve perda de memória após o acidente de carro. O escritor Andrew Norman especulou que, na verdade, ela sofreu de uma fuga dissociativa, uma condição rara em que a pessoa sofre perda temporária de memória e acaba em um lugar inesperado. Frequentemente causada por trauma, a combinação do pedido de divórcio de Art e a morte de sua mãe pode ter desencadeado a condição. Em 1928, Agatha retomou a escrita, criou romances famosos nos anos seguintes e se divorciou do marido. Depois, ela se casou com o arqueólogo Sir Max Mallowan. Até hoje, o que realmente aconteceu com Agatha entre 3 e 14 de dezembro, seja um plano para se vingar do marido, um acidente genuíno ou um pedido de ajuda, continua sendo um mistério. John Stonehouse. John Stonehouse nasceu em 28 de julho de 1925 em Southampton, Inglaterra, e entrou no Partido Trabalhista aos 16 anos. Influenciado por seus pais politicamente engajados, Stonehouse demonstrou grande interesse por sua comunidade local e buscou conquistar uma posição de poder a partir da qual pudesse promover mudanças. Sua mãe, Rosina, ex-empregada de cozinha, foi prefeita de Southampton e seu pai era engenheiro e secretário local do sindicato. Após a escola, Stonehouse entrou na Força Aérea Real e depois na universidade em 1946. Ele foi eleito deputado trabalhista cooperativo por Wainsbury, em Stratford, em 1957, iniciando sua carreira política. Sua última contribuição parlamentar ocorreu em 14 de novembro de 1974, durante as perguntas ao primeiro-ministro
evento realizado às quartas-feiras na Câmara dos Comuns. No período que antecedeu seu desaparecimento, começaram a surgir alegações e questionamentos relacionados à sua lealdade ao Reino Unido e aos seus assuntos financeiros. Em 1962, surgiram rumores de que Stonehouse espionava para a Tchecoslováquia e em 1969 ele foi confrontado sobre isso em uma reunião com o primeiro-ministro Harold Wilson e um desertor do serviço secreto tchecoslovaco. Apesar do confronto, Stonehouse defendeu sua inocência com sucesso e o assunto foi deixado de lado. Décadas depois, em 2010, surgiram informações mostrando que Margaret Thatcher concordou em encobrir as revelações. Em 1980, durante seu mandato como primeira-ministra, não havia provas suficientes para levá-lo a julgamento. Da mesma forma, a acusação havia sido confirmada como verdadeira um ano antes, com a publicação de A Defesa do Reino, a história autorizada do Serviço de Inteligência Militar. 5. Um livro oficial de história escrito pelo historiador Christopher Andrew. Apesar de se defender, a reputação de Stonehouse foi manchada por acusações de espionagem. O Partido Trabalhista perdeu as eleições de 1970 e ele seu assento, levando-o a criar empresas de exportação para complementar a renda. Um ano depois, Stonehouse se envolveu no conflito entre Bangladesh e Paquistão, em que o primeiro buscava a independência. Impressionados com sua simpatia e apoio ao povo de Bangladesh, o país concedeu-lhe cidadania após o fim da guerra. Ele também foi convidado a criar o British Bangladesh Trust, um banco que ofereceria serviços para o povo de Bangladesh no Reino Unido. A administração do banco rapidamente atraiu críticas e a atenção da Unidade Antifraude e do Departamento de Comércio e Indústria. Além do caos na vida de Stonehouse, sua carreira política também havia estagnado. Ele estava tendo um caso extraconjugal com sua secretária, Sheila Buckley, e havia começado a participar de contabilidade criativa em seus negócios. Com tudo isso em suas mãos, Stonehouse começou a planejar fugir do país para evitar as consequências de suas ações. Documentos do governo desclassificados em 2005 revelaram que ele planejava assumir a identidade de Joseph Markham, falecido marido de uma de suas eleitoras. Com essa identidade, abriu contas bancárias em Londres, Melbourne e Suíça, fingindo ser consultor de exportação que viajava bastante. Pouco depois, ele adotou uma identidade reserva, usando o nome de outro eleitor falecido, chamado Donald Mildoon, para financiar o novo começo. Ele transferiu dinheiro de seus negócios para contas bancárias recém-abertas. Mais tarde, ele movimentaria o dinheiro usando diferentes identidades entre várias contas bancárias para tentar confundir o rastro, tornando-o mais difícil de seguir. Stonehouse agiu normalmente por quase uma semana, após sua última ida à Câmara dos Comuns em 14 de novembro. Em 20 de novembro, em Miami, Flórida, ele fingiu sua morte, deixando uma pilha de roupas na praia, dando a entender que tinha ido nadar e acabou se afogando. O plano dele era frágil, mas funcionou. Stonehouse foi dado como morto e obituários saíram depois na imprensa britânica. Nenhum corpo foi encontrado. Enquanto sua esposa, Bárbara, e seus 3 filhos lamentavam por ele na Inglaterra, Stonehouse estava a caminho da Austrália, na companhia de sua amante. Bárbara disse à BBC em entrevista logo após: "Ouvi alguns boatos extraordinários. Esses comentários não condizem com a personalidade do meu marido e não merecem resposta ou consideração. Estou convencido em minha mente de que foi um acidente de afogamento. Todas as evidências que tivemos apontam para o fato de que ele se afogou. Curiosamente, embora Stonehouse tenha tentado confundir os investigadores com suas múltiplas identidades e transferências bancárias constantes, isso, na verdade, chamou ainda mais a atenção deles para ele. Naquele tempo, procuravam Lord Lucan, que fugira após matar a babá dos filhos. Eles suspeitavam que Clive Mildoon e Joseph Markham fossem, na verdade, o infame conde. As suspeitas cresceram quando um caixa do Banco da Nova Zelândia percebeu que Stonehouse, se passando por Clive Mildoon, usava o nome Joseph Markham ao ir ao Banco de Nova Gales do Sul. O caixa, então, forneceu essa informação à polícia,
o que levou Stonehouse a ser colocado sob vigilância. Stonehouse foi preso em Melbourne em 24 de dezembro de 1974, pouco mais de um mês após desaparecer e ser dado como morto. Ele logo pediu para telefonar para sua esposa no Reino Unido e a ligação foi gravada. Ele disse: "Olá, querida. Descobriram a identidade falsa aqui. Você perceberia que te enganei. Sinto muito, mas estou aliviado que acabou." Um mês depois, ele disse ao correspondente da BBC na Austrália, Bob Friend, que agiu por ter uma personalidade dividida, com a nova personalidade proporcionando um alívio para Anna, a antiga, que estava sob estresse e pressão de proporções consideráveis. Quando perguntado como ele pôde causar tanta dor à sua família, Stonehouse acrescentou: "Eu estava tentando, ao desaparecer, tornar a vida deles mais fácil, ao tirar algumas das tensões que eu causava a eles com minha antiga personalidade." Ele recusou-se a deixar o cargo de deputado e o salário, dizendo: "Muitos parlamentares viajam ao exterior em missões de apuração de fatos. Estou em uma missão de apuração de fatos, tanto geográficos quanto do meu eu interior como animal político. Esta missão pode ser bem interessante. Acho que isso justifica o salário de um deputado se eu registrar minha experiência." Nos meses seguintes, Stonehouse tentou ficar na Austrália, mas em julho de 1975 foi deportado ao Reino Unido, escoltado por detetives da Scotland Yard. Logo foi julgado por várias acusações ligadas aos seus negócios de exportação fracassados. Em agosto de 1976, após 68 dias, ele foi condenado a 7 anos por 18 acusações de roubo, fraude e engano. 3 anos depois, foi solto. Ele teve 3 ataques cardíacos na prisão e se recuperava de cirurgia cardíaca ao ser libertado. Barbara, esposa de Stonehouse, se divorciou dele em 1978. Em 1981, casou-se com Sheila Buckley. Sua ex-secretária teve outro filho e morreu em 1988, aos 62 anos. Sua filha ainda nega as acusações de que seu pai era espião para a Tchecoslováquia e escreveu um livro em sua defesa. Ela também sugeriu que o comportamento dele foi resultado do vício nos sedativos Mandrax e Mogadon, que o levaram a se sentir deprimido, paranoico e confuso. O historiador Christopher Andrew, autor de um livro em 2009 sobre a história do Serviço de Inteligência Militar, afirmou ter visto o arquivo de Stonehouse e acrescentou que o Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia ficou decepcionado com a qualidade das informações. Ele repassou como ministro, acrescentando: "Então, a longa lista de pessoas que John Stonehouse enganou, é bem possível que possamos adicionar o nome da inteligência tchecoslovaca." E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.